E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Infelizmente, deu todo esse transtorno, eu digo, do afastamento do prefeito Silvio. Eu sempre digo aqui, Lina Araújo é testemunha, que eu não tapo o sol com a peneira. Se pagou, se fez, tem que pagar. Agora, se não fez, quem vai decidir é a justiça. Até o momento estão afastados, vereador Oberdan, para investigações. Não tem nada condenado. E hoje aqui nessa casa vai a votação para abertura de uma comissão processante. Eu pergunto, impeachment do prefeito, o que tem de concreto? Ele foi condenado? Ele já teve julgamento? Está sendo investigado. Aí amanhã nas redes sociais vocês vão ver o Paulo Gilmar Garcia, o Chupeta, testa de ferro, como eu sou taxado aí, defendendo o prefeito. Não. Defendo a prefeita em exercício, a vice-prefeita, Salete Descontos, precisa defender. Agora, se errou, vão pagar. Eu, graças a Deus, tudo que eu tenho na vida foi tudo embaixo do meu suor. Nada veio de graça. Levanto a cabeça e ando nos 4 cantos da Itaara. E não tem um para me dizer ao contrário. Se falar de mim, vai ter que provar. E vai ter que, como disse, não for, achou um tento. Então eu digo aos colegas vereadores, cada um é o dono do seu voto. Faça o que a cabeça de vocês pensa. Ninguém está aqui para coagir ninguém para votar a favor ou contra. Mas pelo meu posicionamento, você já sabe qual que é o meu voto. Sem dúvida, teriam muitos outros assuntos. Mas neste momento, impreterivelmente, é impossível, entendo assim, que eu não me detenha no pedido de abertura de comissão processante em desfavor contra o prefeito afastado, que foi protocolado nesta casa na segunda-feira, logo depois do afastamento solicitado pelo Ministério Público, despachado pelo Judiciário, do senhor prefeito no dia 17 de novembro. E eu uso esta oportunidade, até peço desculpas a quem veio aqui prestigiar a homenagem à senhora Estela, talvez não gostariam de ter que ouvir algumas coisas, mas nós estamos aqui com todas as prerrogativas que temos para enfrentar, inclusive, a opinião pública. E eu digo isso porque, como vereador da oposição, a gente sofre na pele retaliação diária, de todas as formas. E o colega se queixou de coisas que dizem, infelizmente isso é natural, inventam, e dizem e falam, mas é preciso ter calma e tranquilidade, enfrentar isso de peito aberto, de cara limpa, porque infelizmente faz parte do ser humano. Mas eu aproveito a oportunidade, como dizia anteriormente, até para tentar, da minha forma, explicar resumidamente o que é uma comissão processante. Assim como a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, é uma das ferramentas que a Câmara de Vereadores tem, e existe um decreto-lei de 1967, que está em vigor há 55 anos, senhores. Decreto-lei 201 de 67, que fala lá no artigo 5º, são infrações político-administrativas do prefeito passíveis de julgamento pela Câmara de Vereadores, ou seja, nossa obrigação. É preciso que haja um pedido embasado em fatos, em informações, sejam possíveis irregularidades ou irregularidades
já efetivadas, para que a gente então vote a abertura. Logo mais nós votaremos a abertura ou não, é preciso um número mínimo de vereadores, a abertura ou não desta comissão processante, assim como a CPI terá um prazo para deliberação e tudo mais. E o impeachment, a cassação, ela é resultado de uma votação que ocorre ao final dos trabalhos desta comissão processante. Hoje nós não cassaremos ninguém. E que pena, lamentável e vergonhoso, como disse o colega vereador Roberto, que a gente chegue a este ponto. Gostaríamos, tenho certeza disso, todos nós, de não precisar estar aqui, discordando de muitos, mas colocando a nossa opinião, em favor de Itaara, da nossa comunidade, dos interesses do nosso município. Por que eu digo isso? Porque a comissão processante é diferente da CPI. A comissão processante dá oportunidade do senhor prefeito, que está afastado, de vir aqui na Câmara de Vereadores e prestar os seus esclarecimentos, de embasar a sua defesa. A CPI não dá esta oportunidade. Por isso que votar a favor é isso, é dar inclusive ao senhor prefeito, afastado, a oportunidade de se defender. A oportunidade, como eu disse, de prestar os seus esclarecimentos a partir da sua ótica, dos fatos ocorridos. Finalizando, eu entendo, é a minha opinião, e as aberturas e as deliberações de CPIs e muitos dos depoimentos que foram colhidos aqui durante o ano passado dão conta do artigo 4º deste mesmo decreto-lei que eu citei para os senhores, lá no seu inciso 8º, que diz que a infração político-administrativa do prefeito passivo de julgamento pela Câmara, inciso 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa dos interesses do município. Eu citarei um exemplo, poderia citar vários, mas não tenho tempo. Inclusive, foi motivo também de abertura da CPI, não a primeira, não lembro exatamente qual delas, mas quando o senhor prefeito, na véspera do feriadão de carnaval do ano de 2022, aliás, 2021, ano passado, transmitiu oficialmente o cargo para a senhora vice, hoje em exercício, alegando que iria a Brasília em defesa dos interesses do município. E, pasmem, foi a Salvador, na Bahia, se não o principal, um dos principais destinos turísticos no carnaval. Se isso, senhores, não é sambar na nossa cara, sambar e zombar da nossa cara, eu não sei o que seria, com todo o respeito de quem pensa o contrário. Por isso, finalizo. Votar contra a abertura de uma comissão processante é votar contra Itaara, é negligenciar e incorrer no mesmo inciso 8º do parágrafo 4º do Decreto-Lei 201 de 67. É omitir-se ou negligenciar na defesa dos interesses do município. Senhor presidente, os meus colegas já falaram sobre o pedido da processante que entrou nessa casa aqui. E eu vejo, senhores, e eu ouço uma voz, e gostaria que todos ouvissem, alguns ouvem, todos ouvem. É claro que muitos podem até fingir que não estão ouvindo, mas há um clamor do povo de Itaara. Nós podemos ver nas redes sociais, às vezes que vamos ao mercado, às vezes caminhamos na rua, o povo pede explicações. O povo quer ouvir da gente. Eles nos perguntam, nos abordam, o que será feito? O que aconteceu em Itaara? Porque às vezes a pessoa, ela vota numa pessoa, ela vota num representante e confia naquela pessoa ali, e muitas vezes trabalha o dia todo, volta de casa às 23 horas e tem que fazer um esforço para voltar, porque nem ônibus tem às 23 horas de Santa Maria para cá. Mas essas pessoas às vezes não têm tempo de estar a par das notícias. Então elas vão para as redes sociais, ali elas ficam sabendo o que está acontecendo e começam a pedir, começam a clamar uma resposta, começam a nos cobrar
na rua um posicionamento. E eu vejo, senhores e senhoras, que esse pedido de processante, no momento, seria muito bom. Por quê? Porque nós daríamos a oportunidade, o senhor prefeito que está afastado hoje, ele teria a oportunidade de explicar ao povo o que está acontecendo, o que está acontecendo e o que aconteceu. Se houve possíveis irregularidades, ou se não houve, eu gostaria de ouvir dele. O povo gostaria de ouvir dele aqui. E essa ferramenta usada, que é uma comissão processante, nada mais é do que a oportunidade de nós ouvirmos ele. O povo vai ouvir ele. Seria muito bom se todos apoiassem, mas assim a gente sabe que o voto de cada um é segundo aquilo que julgar ser o correto. Mas eu peço que os senhores ouçam a voz do povo. O povo merece explicações. Se os senhores aqui que farão uso da palavra ao votar, se possível, senhor presidente, seja voto nominal e justificado o voto, se for possível. Por quê? Porque há muitas falácias aí fora. Há muitas falácias que às vezes faltam com a verdade e às vezes são verdadeiras. Mas há muitas frases aí fora, há muitos questionamentos aí fora. E hoje é um grande dia de nós observar, de nós ver quem é quem aqui nessa casa. É uma grande oportunidade nós usarmos o microfone hoje. E também, senhores, se possível, nós entrarmos com esse e aprovarmos esse pedido dessa comissão processante para nós ouvirmos o senhor Silvio Weber, que foi afastado. Será muito bom ouvir ele. E a partir do momento nós interrogaremos ele, conversaremos, o povo pode estar presente aqui e tirar suas próprias conclusões. Senhor presidente, mais uma vez eu peço que, se for possível, que o voto seja nominal e seja justificado cada um. Obrigado, senhor presidente. Porque eu gosto muito de uma frase, várias frases, né? Um ex-prefeito de Colatina, hoje deputado federal, o Sérgio Mengele, ele diz o seguinte, que ninguém rouba sozinho. Se o prefeito rouba, é porque os vereadores, no mínimo, são omissos. Então, é uma questão a se pensar, é o nosso papel aqui dentro. Nosso papel, a gente pode afastar, a gente pode caçar, a gente pode investigar, entre tantos outros. Tivemos 5 CPIs com todas com apontamentos ao Ministério Público. E eu lembro que um dos questionamentos que se fazia nessa casa é que o prefeito não poderia vir aqui se justificar, tentar se explicar. A processante nada mais é que isso, ela não é uma condenação. E destaco que o Ministério Público não tem nada que ver com essa questão. O Ministério Público é a esfera judicial. Nossa é política administrativa, é outra questão. Isso a sociedade nos cobra. Tá? Eu acho que é o momento do prefeito vir se justificar, porque eu cansei de escutar que não tinha uma vírgula de errado, mas não é o que os fatos mostram. Então, eu acho que é o momento. O não aprovar a processante é ceifar o direito da sociedade, dos munícipes, em escutar o prefeito, em ver as suas provas, seus argumentos, dar o direito à ampla defesa, que é nada mais é que isso, a processante. Agora, o que vai ser apurado nesse período e o voto final, aí sim, aí é a cassação. Aí pode ser ou não, depende do que for apresentado. Então, eu acho que é seriedade no trabalho. Tá? Quero citar aqui o artigo 115, parágrafo 1º, o vereador é obrigado a abster-se de votar qualquer matéria quando estiver interesse pessoal nela. Tá? Então, cada um faz desse artigo que bem entender. Se alguém tiver algo que se acha que seja impedido, enfim, não serei eu que irei falar isso. Cada um sabe de si. Tá? Votação do pedido de abertura da comissão processante contra o prefeito municipal Silvio Weber. Senhor presidente, antes da votação, o senhor poderia suspender a sessão por 3 minutos para nós se reunir ali? Posso. Suspendo a sessão por 5 minutos. Voltando à nossa sessão, após o pedido
do vereador Paulo Gilmar. Votação sobre o pedido de abertura da comissão processante contra o prefeito afastado Silvio Weber. Só a critério de esclarecimentos, semana passada foi questionado a mim, enfim, que teria que ser feita toda no mesmo dia, ser lida. Foi aberto um questionamento. Eu já tinha uma orientação do nosso procurador e foi aberto um questionamento ao IGAN, né, o qual foi postado no grupo e foi passado aos vereadores, para que foi verificado os critérios, né, e tudo mais. Então, está ok, tá? Ela atende os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 201/67. Tá? Então, vamos começar a pedido do vereador Eliezer, que seja nominal a votação, a justificativa dá quem quer, enfim. Tá? Vamos começar a votação do pedido do aceite ou não do pedido da abertura da processante do prefeito. Tá? André Burim da Silva, Progressistas. Senhoras e senhores, saudações mais uma vez, em especial aos ouvintes da Voz da Itaara, do programa Plínio Araújo pela Rádio Membuí, que nos ouvirão no sábado. Apenas dizer que Itaara precisa, mais do que nunca e cada vez mais, de clareza, de transparência e da verdade. Várias vezes cobramos aqui clareza, transparência e a verdade. Sem dúvida, muitas coisas mudaram nos últimos 20 dias. Infelizmente, na primeira sessão, depois do afastamento do senhor prefeito, há 2 semanas atrás, não houve quórum e, por conseguinte, não ocorreu a nossa sessão ordinária. Na semana passada, eu lembro que citei cobrança que havia feito 2 semanas atrás, 2 semanas antes, aliás, com relação à manutenção de vias. E o cobrei novamente, mesmo já estando em exercício, a senhora vice-prefeita. No exercício do cargo de prefeito, a senhora vice. Eu lembro também que 26 ou 27 de março do ano passado, 1 ou 2 dias à frente, talvez, o senhor prefeito afastado, vou citar mais um exemplo, poderia citar muitos, mas o tempo não permite. O senhor prefeito afastado usou de algumas metáforas e uma delas referindo-se claramente à oposição e aos outros partidos, que não o dele, e uma delas dizia que enquanto a carruagem passa, os cachorros latem. E eu havia citado lá do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, o inciso 8º, agora eu cito o 10º, que diz o seguinte: proceder de forma compatível com a dignidade e o decoro do cargo. Não somente nessa inclusive, mas não somente. Tantas outras vezes, o senhor prefeito afastado não procedeu com a dignidade e o decoro do cargo que exerce, que ocupa, porque a ele foi confiado a tal. E por fim, senhor presidente, como eu disse antes, o remédio é amargo, não gostaríamos que assim fosse. Mas a mentira é um veneno doce e a verdade um remédio amargo. Cada um de nós decide o que vai beber hoje. Eu sou favorável e o meu voto é sim à abertura desta comissão processante, senhor presidente. Cleberson Mendes Silva. Senhor presidente, justifico o meu voto e sou contra a abertura da processante pelo seguinte motivo. Se não houvesse esta operação do Ministério Público que está fazendo uma varredura, uma investigação minuciosa, com certeza seria favorável. Agora, eles estão fazendo essa investigação e vai depender muito das conclusões que essa investigação vai ter e o que vai aparecer para apontar quem é culpado e quem não é. Então, eu sou contra a abertura da processante por esse motivo e deixo aqui a minha justificativa.
Edson da Silva Vasconcelos, PSB. Devido, então, ao prefeito ser afastado e está sendo investigado pelo MP, tendo 180 dias para apresentar sua defesa, meu voto também é contra a abertura. É isso aí. Vereador Eliezer Marques Dias, progressista. É um grande dia hoje, senhores e senhoras. Marque esse dia, dia 6 de dezembro de 2022. O meu voto é para a abertura dessa processante. Por quê? Justifico. Porque eu vejo que o povo merece também maiores esclarecimentos e merece que o prefeito viesse aqui e também fizesse uso da palavra na tentativa de esclarecer o que aconteceu. Nós, como foi dito, não tivemos a oportunidade de ouvi-lo e por respeito ao povo, ou para aqueles que, assim, gostariam que ele viesse aqui nessa casa esclarecer, através dessa processante, em respeito a esse povo que gostaria, o meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Lauderi Marques de Oliveira, PSD. Se é como diz o nosso presidente da Câmara, né, que foi feita uma faxina, foi feita uma varredura e continua fazendo, e diz que o prefeito já nunca mais vai voltar para essa prefeitura, como se diz, né? Então, o meu voto, nesse momento, é contra. Vereador Alberdânio Nunes da Rosa. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Conforme o artigo 67 da Lei Orgânica, nós somos invioláveis nos nossos votos e opiniões. Aqui não existe voto a cabresto. Cada um pensa como quiser pensar. Não precisa querer impor as coisas aqui, que não é assim que funcionam as coisas, não. Nós temos o direito e a liberdade de votar. Se fosse assim, seria uma ditadura. Não precisaria ter julgamento. Estão colocando, mais uma vez, rasgando a Constituição aqui. Temos que ter respeito para a lei maior que a nossa lei orgânica aqui no município e a Constituição Federal, que está acima de todas as leis. E também no artigo 115 do Regimento Interno, fala: o vereador é obrigado a abster-se de votar qualquer matéria quando tiver interesse pessoal. Qual é o interesse pessoal que eu tenho nisso? Eu não vou votar, vou abster de votar, porque eu sei que estão armando uma para mim aqui. Estão armando para mim, mais uma vez. Não estou dando uma de coitado aqui, mas para bom entendedor, minha palavra basta. Se fosse assim, votar quando um prefeito foi afastado é a mesma coisa que um patrão mandar embora um funcionário que está de atestado ou está de laudo médico. Espera voltar. E outra coisa, duas partes tem aqui. Se teve CPI, logo depois da CPI, por que não se abriram essa processante? Quer dizer que todo o trabalho que foi feito foi jogado fora. Mais outra, o trabalho que o Ministério Público está fazendo, e eu creio na justiça, como eu falei, que seja feito. Espero o trabalho, estão botando a carroça na frente dos bois. Será que a ambição é tão grande assim? A vaidade é maior? Pense um pouco. Ser marionete, eu não sou marionete de ninguém, não. Tenho a liberdade de votar. E vou votar. Se eu fosse votar, eu votaria contra. Mas não posso votar. Se eu votar aqui, vai ter problema. Então, me abstenho de votar, senhor presidente. Vereador Paulo Gilmar Garcia, MDB. Senhor presidente, colegas vereadores, público que está nos assistindo, vai assistir no sábado. E eu pedi para marcar data, eu não faço questão de marcar data. E como está na mão do Ministério Público, as investigações, se for o culpado, se ele fez o que estão investigando, que pague. E eu voto contra a processante. Vereador Roberto Carlos Rodrigues da Rosa, progressista. O meu voto é favorável, senhor presidente. Eu
não teria coragem de tirar o direito da sociedade, de escutar o prefeito, Silvio Weber, hoje prefeito afastado. Eu não teria essa coragem. Mas, então, por isso meu voto é favorável à abertura, senhor presidente. Certo. Deixa eu ver. Tivemos 4 votos contra a abertura, 3 votos favoráveis e uma abstinência. Abstenção, desculpa. Abstenção. Eu só votaria se fosse critério de desempate, e não é o caso. Então, a processante não foi aberta. Tá?